Olá, mais um devocional forte. Hoje, dia 5 de março, o tema da nossa meditação é graciosa. Lembrando que nós estamos meditando já na parte 7 do devocional, que é fortes na graça. Então, temos que sermos fortes na graça. E o dia de hoje, no Provérbios 19:11, nos diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Você tem conseguido ignorar as ofensas que estão vindo contra você? O autor de Provérbios disse-nos que é nossa glória ignorar uma transgressão, uma ofensa. Consiste em honra, louvor, um cristão ignorar uma ofensa. Quantas vezes, a gente ouve alguma palavra, a gente recebe alguma ofensa e a gente já, solta uma. A gente já quer fazer justiça. Nossa, ele me ofendeu. A gente já quer se levantar, já quer fazer justiça. Com a nossa mão, defendendo o nosso lado. E é que Provérbios nos diz que a glória é ignorar isso. É não deixar ser contaminada pelo que você ouve ou pelo que as pessoas fazem. É um exemplo de nosso agir à semelhança de Cristo. Se eu e você agem semelhante a Cristo, a gente vai conseguir não ser afetado por aquela ofensa, por aquela transgressão que vier contra a minha e a tua vida. E só é possível deixar passar insultos, agravos, ameaças, se primeiro comprometermos com o nosso Pai, o justo juiz. Se você tem certeza que Deus está vendo, que Deus é quem vai te defender, que você não vai precisar, é Deus que vai te justificar. Se você sabe disso, você não vai entrar numa guerra, numa batalha, numa luta, para mostrar que você está certo. Você sabe que Deus está vendo. Então, se você tem esse comprometimento com Deus, Ele é o justo juiz. Ele é que vai te defender. Você não precisa fazer nada. Então, quanto mais eu tenho paciência, quanto mais eu ignoro as palavras, as setas, as ofensas, os insultos que vêm até minha vida, quanto mais eu deixo passar esse tipo de situação, mais eu vou mostrar que eu sou semelhante a Cristo. Mais eu vou mostrar que eu tenho comprometimento com o nosso Pai, o justo juiz. Porque Ele está vendo, Ele me conhece, então Ele sabe que eu não fiz, que eu não falei, que eu não agi da forma que eu estou sendo acusada. Então, se Deus está vendo, se Ele é justo, então eu não preciso fazer nada, porque Ele vai fazer por mim. Ele vai se levantar a meu favor. Ele vai batalhar essa guerra por mim. Então, quando eu tenho esse comprometimento, quando eu sei quem é Deus, que Ele está vendo tudo e que Ele é justo, eu não preciso tentar me defender. Eu não preciso tentar mostrar que eu estou certo, porque Deus já viu. E se Deus já viu, descansa. E isso é glória, é louvor para mim e para você. E o nome do Senhor é glorificado. Muitas vezes, quando estamos tendo algum tipo de desentendimento, meus filhos apelam para o nosso senso de justiça. Eles querem que sua causa seja ouvida com esperança de conseguir as coisas do jeito dele. E então ver a justiça sendo feita. John e eu intervimos e apitamos da melhor maneira possível, mas com frequência eles acham que nossas decisões são injustas. Isso pode levar ao desastre de resolvermos o assunto com nossas próprias mãos. Sempre se eu e você, como nessa situação aqui, os filhos da Lisa e do John, quando eles estão em conflito, como os nossos também, quando estão em conflitos dentro da nossa casa, eles vêm trazer uma questão. Isso é muito comum em crianças pequenas, quando tem mais que um filho com tamanhos próximos. É muito comum eles ter algum tipo de desentendimento
E eles vêm trazer pra gente, né? E é muito difícil nós darmos uma resposta para eles, termos ali uma decisão que eles vão aceitar. Porque sempre um vai puxar para o seu lado. Sempre um vai querer dizer que o outro está errado. Então, muito difícil a gente agir mediante o nosso entendimento, o que a gente acha que é certo. A gente tomar as decisões, porque às vezes pode não dar certo, né? Às vezes pode ser um desastre. Mas a verdadeira força da mulher também aparece na graça. A nossa verdadeira força aparece na graça. Quando eu ajo semelhante a Cristo. Quando eu não reajo às situações. E quando eu demonstro o caráter de Cristo. Quando eu mostro o caráter de Cristo na resolução de algum problema. Poxa vida, se dois filhos estão brigando, vamos imaginar que estão... O que eu posso... Gente, eu não tenho mais criança em casa, eu já nem sei que criança brinca. Mas quando, por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos e ainda tinha aquela época do computador na máquina, né? Antes de existir celular, sempre um falava que o outro estava mais tempo que ele, né? Vamos imaginar que um estava usando o computador para fazer algum trabalho de escola. E o outro queria jogar lá um jogo. O nosso senso de justiça é o quê? Cada um fica meia hora. Acabou o tempo, o outro vem e faz. Só que se eu agir segundo o caráter de Deus, eu falaria assim, olha, seu irmão está fazendo tarefa, trabalho de escola. Vamos deixar ele terminar essa pesquisa. Vamos dar mais um tempo para ele. Depois você joga. Deixa ele usar um pouco mais. Então, a gente tem que ter um senso ali, né? Agindo mediante a semelhança de Cristo. O que Cristo faria naquela situação? Que Cristo, não, arranca ela daí porque já acabou o tempo dela, não. Faria com que o outro tivesse o quê? Compaixão da vida do irmão que não está se divertindo, está fazendo uma atividade ali no computador. Então, não é um senso de justiça humano, mas é um senso de justiça mediante ao caráter de Deus, mediante ao comprometimento que nós temos com o nosso Pai. E essa graça sobre a vida da mulher faz com que a gente reaja e demonstre nas situações que eu e você venha enfrentar durante o dia o caráter de Deus. Isso não significa ser fraca, mas ser controlada pelo amor e pela graça. Não é eu ir lá e achar que eu sou fraca, eu cedi ao que o filho está falando, não. É você ser controlada pela força e pelo amor e pela graça de Deus. Quando nós dizemos para os filhos trazer os problemas até nós, em vez de brigar com o irmão, muitas vezes ouvimos: mas da última vez você não fez nada. O que traduzindo quer dizer: eu decidi que não gostei do jeito que você lidou com isso. Portanto, eu vou arriscar dessa vez e vou cuidar disso sozinha. Então, muitas vezes, quando a gente tem algum conflito dentro de casa e a gente não busca estarmos ali sendo guiadas pela graça, pelo amor, pelo caráter de Deus, para resolver aquela situação, muitas vezes eles não vão aceitar a forma que eu e você vai lidar com aquele problema, e da próxima vez eles não vão nem trazer pra gente. Eles vão tentar resolver do jeito deles. Porque se nós agirmos mediante os nossos conceitos, pode ser que não dê certo. Mas se nós agirmos e reagirmos às situações, demonstrando o caráter de Deus, o amor e a graça sobre a nossa vida, e as coisas vão acontecer, vão dar certo.
Porque a graça, ela vem sobre mim e vem sobre a sua vida. E uma mulher forte, ela não precisa ser dura, ser firme, ser briguenta o tempo todo. Uma mulher forte também demonstra o amor, a sabedoria e o caráter de Deus nas suas decisões, nas suas respostas. E é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos, é isso que a gente precisa demonstrar para os nossos maridos, dentro dos nossos lares, e maridos demonstrar para suas esposas. Não que você é forte, você é duro o tempo todo, não, mas que você demonstra amor, misericórdia, sabedoria, caráter de Deus nas suas decisões, nas suas escolhas. É isso que a gente precisa e que essa graça venha sobre a nossa vida. John e eu somos os primeiros a admitir que cometemos erros como pais. Mas a boa notícia é que Deus não comete. Por mais que eu e você possamos errar em algumas situações como pai, como filho, como marido, como esposas, ainda que eu e você venha cometer algum erro, Deus não comete. Ele é um justo e perfeito juiz. Suas decisões podem não ser no nosso tempo ou da maneira como sugerimos, mas seus caminhos são perfeitos, enquanto os nossos são falhos. Quando deixamos passar uma ofensa, somos como crianças confiantes que dizem: Pai, sei que posso confiar em ti sobre isso. É grande e doloroso demais para mim. Eu me recuso a atacar. Em vez disso, coloca a questão aos teus pés e perdoo. Olha por que é glória. Porque quando você deixa passar uma ofensa, uma ameaça, um insulto, você demonstra para Deus que você confia nele, que você sabe que ele vai resolver isso, que ele sabe que, por mais que esteja doendo em você, Deus é justo, então ele vai saber a forma certa, na hora certa de agir. Nós não podemos ser como as crianças brigando que vem e quer que resolva na hora. Deus não é assim. Então, nós temos que ter esse entendimento, que quando eu deixo passar, eu estou confiando em Deus. Eu estou depositando aquele problema nos pés do Senhor e eu perdoo. Eu deixo ali e eu vou viver minha vida. Agora, a criança, ela faz o quê? Ela traz o problema até os pais e quer que resolva ali na hora. Não, vai lá e quer, tipo assim, faz a justiça, mas não é a justiça. Quer que faça o que ele acha que é certo. Filho brigando, vem reclamar para a mãe, então quer dizer o quê? Quer que faça o que ele acha que tá certo, que ele tá sendo injustiçado, a criança quer que o pai vá lá e faça a justiça. Mediante o conceito, mediante o que o filho acha que é. E muitas vezes nós vamos até Deus e falamos: olha aqui, Senhor, fulano fez isso, vai lá e faz isso com ele. Mediante o que nós achamos que é certo. Só que Deus tem o padrão dele. E o padrão do Senhor é graça, amor, misericórdia. E esse padrão, ele usa com todos. Ele não vai pesar a mão em alguém porque eu me senti ofendida. Não. Porque quando eu me sinto ofendida, eu preciso o quê? Colocar nos pés do Senhor, confiar que Ele vai fazer e minha vida precisa seguir. Eu não posso ficar ali nos pés do Senhor puxando a barra da roupa dele assim, não, você tem que fazer agora, você tem que ir lá, não. Colocou diante dele, vira as costas, vai andar, vai fazer suas coisas, vai viver. Porque quando a gente faz isso, a gente demonstra que a gente confia nele, por mais doendo que esteja. A gente não pode decidir atacar. A gente precisa ignorar. E colocar nos pés do Senhor. E perdoar. Isso é um gesto real. É assim que imitamos o Filho de Deus em nossa vida terrena. É assim que eu e você vai imitar Cristo aqui na terra. Quando a gente não responde às ofensas. Quantas ofensas Jesus recebeu? Principalmente ali nos últimos momentos dele. Jesus foi cuspido. Ele apanhou. Jesus foi zombado.
E em nenhum momento Jesus abriu a boca dele, se sentiu ofendido com aquelas palavras e abriu a boca dele e rebateu. Em nenhum momento, porque ele tinha certeza que o Pai estava vendo e que na hora certa o Pai ia se levantar. Jesus ainda, em vez de atacar aquelas pessoas que estavam o insultando, o que Jesus fez? Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando eu e você receber uma injustiça, a gente precisa colocar nos pés do Senhor, deixar Ele fazer a justiça e falar: Senhor, perdoa, Ele não sabe o que Ele está fazendo. Eu estou inocente nisso. Então, perdoa Ele, porque Ele não sabe o que Ele está fazendo. E eu coloco aqui, nos teus pés, para que o Senhor faça justiça no teu tempo e da tua forma. Porque o Senhor sabe. O Senhor é onisciente, então o Senhor está vendo tudo. O Senhor é onipresente, o Senhor está presente em todos os lugares, então o Senhor está vendo. Estou sofrendo essa injustiça, mas coloco em teus pés. Então, o Senhor tenha misericórdia da tal pessoa, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe o que ela está falando e ela não sabe com quem ela está falando. Então tá aqui, Deus, nos seus pés. Eu vou deixar aqui porque eu confio que o Senhor vai resolver da melhor maneira. Então isso é um gesto real, é um gesto de comprometimento com Deus. Eu sei quem é Deus. Então eu não preciso fazer nada, porque eu sei que Ele vai fazer por mim. E assim nós imitamos Jesus, o Filho de Deus, em nossa vida aqui na terra. Jesus disse a seus discípulos: se seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser: estou arrependido, perdoa. Haverá ofensas que cada um de nós precisará deixar passar. Deixar passar é ver além de algo, é escolher ver as coisas em um nível mais alto que a ofensa cometida. É estender graça e misericórdia quando você preferiria exercer juízo. Então, uma mulher forte na graça, ela é gentil, ela é misericordiosa, ela é cheia de amor, ela é cheia de bondade, ela é cheia de graça. É isso que eu e você precisamos ser, mulher graciosas, mulher cheia de graça. É tão cheia da graça que ela derrama a graça sobre a vida dos outros. É uma mulher que tem o coração alinhado ao coração de Deus. É uma mulher que quer demonstrar o caráter de Deus. É uma mulher que sabe quem é o seu pai, o justo juiz. É uma mulher que não devolve as ofensas, que não vai lá comprar briga, porque para se defender não precisa. Nós temos nosso pai e ele está nos vendo. E ele que fará justiça em nosso lugar, nós não precisamos. Então, quando eu ignoro uma ofensa, quando eu ignoro uma injustiça, eu estendo a graça e a misericórdia sobre a vida da pessoa. E eu ajo como filho de Deus aqui na terra. Então não se sinta ofendida. Coloca nos pés do Senhor, confia que Ele vai fazer justiça para você e estenda a graça, estenda a misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Porque muitas vezes ela não tem entendimento, ela não está na luz, você está muito além do que ela. Então não se ofenda, não se machuque com isso. Coloca nos pés do Senhor e descansa. E derrama graça e misericórdia sobre esta vida. Uma pequena oração. Senhor, faz-me graciosa para com os outros e não pendurada em ofensas. Que eu reflita a tua graça e misericórdia em tudo que eu faça. Eu sou forte quando eu sou tão graciosa como os outros, como Deus foi comigo. Amém? Que você reflita o caráter de Deus, que você derrame, estenda a graça sobre todos que você encontrar neste dia, em nome de Jesus.